E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política, mais um vídeo. Não esqueça de dar aquele like, amassa o dedo, empurra o dedo lá ele. No nosso vídeo aqui, vamos tratar de diversos temas. O tema que eu vou tratar aqui é religião. Estou usando aqui o short velho de meu filho para apagar, que eu comprei um apagador, mas não está surtindo muito efeito não, então estou usando o short dele mesmo. Tudo aqui é de improviso, mas o que vale é o conteúdo. Vamos falar de religião aqui, né? Dentro do meu entendimento, como eu falei a vocês, eu não sou nenhum especialista, cada um com sua fé. Mas quando a gente trata de religião aqui, nos primórdios do descobrimento do Brasil, eu acredito que os índios tinham sua religião. Segundo aqui alguns livros que eu li na época de criança, os historiadores me falava que o índio tinha o sol como um deus, a chuva. Cada evento natural da natureza simbolizava para os índios algum tipo de deus, né? Então, com a chegada dos portugueses, que os portugueses não descobriram nada aqui, porque já tinha pessoas aqui, então não foi descoberto. Eu sempre fui muito cético, até quando era criança. Eu tinha algumas discussões com professores, mas você era obrigado a ter que assimilar aquele assunto ali, que o Brasil foi descoberto. Eu já tinha uma certa crítica em relação a isso quando eu era criança, que eu passei a estudar essa parte da história. Então, a religião é um tema polêmico e é um tema que desagrada muitas pessoas. Tem o protestante, tem o católico, o espírita, as religiões de matriz africana, tem o muçulmano, enfim. Tem as religiões lá da Índia, né? Que são diversas religiões, algo muito diverso. Eu nunca estive na Índia, pretendo viajar pelo mundo, Deus sabe se eu vou conseguir. Estamos na esperança. Estou tentando viajar pela Bahia, na Bahia está sendo difícil, imagine pelo mundo. Mas o que importa é a fé. Então, aqui, religião. Teve uma influência muito grande dos portugueses em relação à religião que a gente tem hoje. A principal religião hoje é a católica e a protestante. É tanto que em todo lugar que você vai do Brasil tem uma igreja católica, e eu acredito que a protestante seja a segunda, que também foi uma desmembração da religião católica para a protestante. Aí a gente sabe, né, a história de Lutero, que foi foi aquele que iniciou a religião protestante. Então, se tratando de religião, é questão de fé, é como eu digo direto. Eu não tenho religião. Minha religião é eu e o ser magnífico, que a gente denomina como Deus. Na nomenclatura a gente coloca como Deus. Eu acredito muito na minha fé. A minha fé está dentro de mim. Eu não me prendo a católico, não me prendo a protestante, a muçulmano. Até porque eu acho uma grande hipocrisia. Por que eu falo da hipocrisia? Os protestantes, o que menos eles falam é a questão da fé, do desapego. Eu já frequentei algumas religiões aí, e sempre eles puxa sempre para o materialismo. Os pastores das igrejas, as grandes igrejas do Brasil, todos ricos, milionários, e suas ovelhas, como eles dizem, tudo pobre, uma grande parte pobre, né? Tem alguma outra ali que tem uma condição financeira, mas a grande maioria pobre, e banca os pastores. Mas se você for olhar na história, a caminhada de Jesus na Terra, Jesus não tinha nada, não tinha pega nada, não tinha nem um teto para dormir, segundo a Bíblia Sagrada, né? Não tinha nenhum teto para dormir. Ele não era pegado,
as coisas materiais. E tudo isso vai de interpretação. Então, os protestantes interpretam de um jeito. Há, dentro da Bíblia, várias interpretações. Depende de onde você quer chegar. A Bíblia, se você se ler, Ave Maria, é sangue até umas horas. Mas Deus é amor e justiça. Segundo os protestantes e segundo ao católico. Aí você vai para o muçulmano, o muçulmano mata em nome de Deus, uma boa parte de outras não. Tudo é interpretação, então tudo é uma questão de interpretação. A macumba, as religiões africanas, eu não me aprofundei, não me aprofundo nessa religião, diz também que faz maldades. Então tudo se prende ao materialismo. E vem o espiritismo também, que diz que você morre e depois você volta. Ninguém sabe de nada, a verdade é essa. Ninguém sabe de nada. Todo mundo aqui está na Terra sem saber de nada. Está apenas aqui em uma passagem. Então tudo é questão de fé. Cada um tem sua fé. Então eu não estou aqui para criticar. Mas eu vejo em toda religião uma crítica em relação até aquele cara que não acredita em Deus, que é o ateu. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quer dizer que o ateu não vai ser salvo? Não sei. Quer dizer que o protestante não vai ser salvo? Não sei. O muçulmano não vai ser salvo? Não sei. Até porque todas as religiões, elas se acham certas, e as demais pessoas que não têm aquela religião, elas não vão ser salvas. Então tudo é uma questão de fé. Como aqui a gente trata de diversos assuntos, agora está se passando a final da Copa do Mundo. Se o Brasil ganhasse, ia mudar alguma coisa na minha vida? O Brasil estando na Copa ou não estando, vai mudar alguma coisa na minha vida? Eu vou pagar menos impostos? A minha vida vai melhorar em alguma coisa? Eu tenho uma certeza que a vida dos jogadores melhoraram. Os jogadores, empresários, a mídia, a FIFA, a CBF, todos ganham com isso. Quem menos ganha é o povo, que gasta seu dinheiro suado para queimar fogos no céu, para beber, para comprar televisores, enfim. Ficam mais pobres, e quem ganha é os jogadores. A nossa realidade como brasileiro não muda nada. Então, para mim, a Copa não muda nada. E sem falar que depois da Bet não, já existia a máfia nos jogos. Até porque a gente vê, a gente já viu várias reportagens falando de jogos comprados. Isso aconteceu na Itália. A gente vê jogadores aqui que através da Bet aí tinha que ter determinados cartões amarelos. Alguns eram expulsos. Tudo com a intromissão da Bet. Aí eu, como joguei pelada há muito tempo, ai de mim no baba sair no centro do meio de campo e dar um chute para lateral, ou então para o escanteio, o primeiro lance, ou então tocar para o goleiro. A gente já tinha que sair jogando, visando o ataque. Mas vamos dizer que o futebol mudou. O futebol mudou. A gente viu aí o jogo da Argentina. A Argentina chegou na final com vai tudo, como foi. Mas vamos dizer que a Argentina chegou por mérito na final. Apesar que eu assisti alguns jogos, assim, assisti não, peguei alguns resumos e vi a polêmica aí, que a gente não deixa de não ver as polêmicas no futebol. Então o futebol nada vai trazer de benéfico para mim, nem para você, cidadão comum, cidadão que acorda cedo. Você é o verdadeiro jogador, e esse jogador é o jogo da vida. Esse jogo aqui no Brasil é caro para você se manter no Brasil. Então, vá por mim. Se desapegue de futebol, essa matrix aí não vai te levar a nada. A religião também não vai te levar a nada. Só os pastores, padres, pais de santo, líderes religiosos, esses se dão bem. Os familiares deles se dão bem, mas você não. Tenha a sua fé dentro de você. Vai ser melhor para você, você vai gastar menos. Se desapegue, que até porque aqui você é um mero administrador. As coisas que o seu Deus lhe deu. Aqui você está aqui só para administrar. Creia nisso. Pode crer. Aí eu vou aqui para o Código Penal Processual Penal. Você acha que seu político tem interesse de mudar?
Esse Código Penal Processual é de 1940, o Código Processual Penal de 1941. Por que os políticos não querem mudar? A gente já está indo aí para a inteligência artificial a um alto nível, o Brasil ainda está lá no século passado. Por que não morre filho de políticos? Por que não morre filho de juízes? Por isso não há um interesse de mudar. Aqui na base é um mata-mata, mata-mata até umas horas. Morre em torno de 40 mil pessoas ao ano no tiro. Mas morre a galera da base. Dificilmente você vê um rico morrer, sabe o quê? Porque o rico tem proteção, o rico mora em bairros bons. E a polícia do estado, a qual você é pobre, que você é a base, você paga para manter a polícia nos bairros de ricos. Sem falar da segurança privada, que eles pagam por fora também. Carros blindados, enfim. Então dificilmente a violência chega na vida do rico, na vida do político, na vida do juiz e até mesmo dos policiais. O índice de policiais morre no Brasil, morre muito policial, morre, mas morre bem pouco, equiparado ao cidadão de bem. Quantos cidadãos de bem morreram por latrocínio? E você acha que é o empenho da polícia, da justiça para ir atrás daquele bandido que matou o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu primo, algum parente seu, algum amigo? Não há empenho. Agora, quando morre um deles, aí você vê o Estado trabalhando em prol de si mesmo. É o que eu digo direto. Você só tem o direito de pagar impostos. Impostos para manter uma máquina inchada, uma máquina inoperante, que não consegue resolver nenhum problema de homicídio. Às vezes é um cidadão de bem, um cara que contribuiu, ele morre ao léu sem nenhum tipo de justiça. Assim diz aquelas pessoas que são técnicos de segurança, eu sempre acompanho aí, os esclarecimentos em homicídio no país chegam em torno de 8%, nem 10% chega. É brincadeira? Cidadão comum. Mas quando morre uma polícia, morre alguma autoridade, aí a justiça funciona para aquela pessoa. Aí a pessoa paga, se não for presa ou morta, mas ela paga pelo crime. Aí tem aquele caso do Operações Especiais em São Paulo. É um caso que eu quero falar aqui. Eu já falei num vídeo anterior. A família vai ter um belo conforto. Que ele morra ou não, a polícia não está operando. Já morreu vários porque matou e porque deu um tiro no policial da rota. Deus ajude que permaneça vivo. A família vai se sentir confortável, né? Que ele morra ou não, mas foi feita a justiça. E quantos milhares de pessoas que tem seu pai morto e a justiça não é feita, ninguém é preso. Já pararam para pensar nisso? Nem morto, nem preso. E não há um empenho da polícia para resolver isso. Quando tem um tiro aqui, quando tem alguma coisa com algum policial aqui, a cidade toda se mobiliza para resolver aquilo ali. Ou onde o policial foi jogado, em que hospital o policial chegou ali, Ave Maria, enche-se de policiais, de viaturas, e aí, bora tentar resolver, bora correr atrás, morre até que não deve. É assim, as instituições trabalham em prol de si mesmo, e o cidadão que paga a conta, que é o verdadeiro patrão, esse não tem vez. É o que eu digo direto. Então você tem que buscar se adaptar, é sempre a adaptação que o cidadão comum tem que fazer. Aí eu vou partir para outra coisa. Eles falam tanto de energia limpa. Você acha que o brasileiro está preocupado com energia limpa? O Brasil trocou o modal de transporte para quê? Era de trilhos. Um país continental era trilhos. Mudou para quê? Para transporte terrestre. Há investimento nas hidrovias. Há investimento nos portos? Não há. Né? Um país com dimensão continental, há investimento nos trilhos? Não há. E também eles falam da energia limpa. Aí a gente tem ainda o quê? A energia através de hidrelétricas.
E por que eles não fazem um parque energético solar para ter energia barata para todos? Porque eles não, eles, os políticos, os empresários aí, os que andam aqui, ó, tem essa pirâmide aqui, tem um topo, aí nos bastidores aqui, ó, tem uma engrenagem aqui, pessoas que não colocam o rosto. Por que eles não fazem um parque energético para favorecer, para a gente ter energia limpa, sendo que a gente é rico em sol nesse país? O país é um país tropical, né? As músicas falam que o país é tropical, semi-tropical, tem regiões semi-tropicais também. Então, o país é desse jeito. O país é um país continental. E por que ele não cria também o parque eólico? Tem em alguns lugares aqui no Nordeste, tem. E por que ele não amplia isso para chegar energia barata para o povo? Porque não é interesse deles. Então, falam que defende tanto a natureza e não cria um parque energético. Em países que não tem nem tanta luz, não chega a tanta luz, tem parques energéticos e luz barata para todos. E por que aqui não tem? É bem pouco. Até as placas solares é cara, porque não tira os impostos. Não seria interessante, já que defende tanto? Os carros, a bateria, para onde vai ser descartada essas baterias? Vai ser jogada aonde depois que o carro venceu o prazo, que a bateria foi desgastada? Para onde é que vai? Tem como reciclar? É uma pergunta, uma interrogação. Vamos abrir a mente. Para de assistir conteúdo bostético. Para de dar vez a quem não influencia nada de bom na sua vida. Acorda, rapaz. Acorda, seus idiotas. Acorda. Vocês dão moral a um cara que chuta uma bola lá na trave e diz que é luva de pedreiro com a luva na mão. Dá moral à Virgínia. Essa que faz com que você jogue em bets, que você se endivide e fala que comprar a prestação é bom. Para de dar vez a esses idiotas que fogem com sua vida, a jogadores de futebol que influencia você jogar em bets milionários e não tem nem a horrandez de não incentivar pessoas de QI 83, uma população ignorante, pessoas que saíram da pobreza ferrando outros pobres, não tem nem essa empatia. Aí eu vou partir pro juiz, né, funcionários públicos, esses cometem delitos, mata, vende sentença, juízes de direito, mata. Teve um caso aí há muito tempo, eu era bem jovem, o cara era um vigilante em um mercado grande, aí acho que já estava fechando, já praticamente já tinha, aí rolou uma discussão que o cara não poderia abrir, ele se identificou acho que como juiz, o cara não sou juiz, mas rapaz, aqui a lei é para todos, o senhorzinho de idade que fazia vigilância, o juiz foi lá no carro, voltou e deu um tiro. É bem emblemático isso na minha cabeça. Tem muito tempo que eu falo, poxa, velho, como é que o cara tá exercendo a sua função? O cara é juiz de direito, né, uma pessoa que tem conhecimento, chega e pega uma arma e dá um tiro na cabeça de um cidadão de bem. E matou esse cidadão, e o tiro foi na cabeça porque não abriu o mercado para ele. Um mercado de rede grande na época. E aí o cara morreu e o juiz, qual foi a sentença do juiz? Aposentadoria compulsória com seus salários, né? Colocaram lá que o cara tinha algum problema, era doido. E por que doido? Doido que é doido, ele sabe que é dinheiro. E aí aposentaram ele. Ó, que bom, rapaz, o juiz é quase um deus, né? Ele comete delitos, vende sentença, mata, faz e acontece no Brasil assim. A sentença dele é ficar aposentado, não vai mais cumprir horário e vai receber seu salário. Se for fruto de sentença roubada, também não devolve. Fica de boa, só faz ser afastado do cargo com sua aposentadoria. Isso é um país normal? Pergunto a vocês, é um país normal? A lei! Todos são iguais perante a lei? Não é. Eu tenho 129 milhões de palavras para falar para você. Acho que deu para vocês entenderem. Teve alguma punição para esse cara? Ele continua na cadeira lá de ministro do Supremo Tribunal Federal. Rasgou a Constituição, uma Constituição de merda, que defende, na verdade a Constituição defende, é legalista, defende os funcionários públicos, defende os políticos, ninguém é apenado. Há uma injustiça dentro dessa Constituição e aqui, 129 milhões de palavras que eu quero falar para você. Esse cara continua na cadeira de ministro, prendendo, pessoas morreram na cadeia
Deu o que pra ele? Aí fica os jornais de direita. Vamos ser autênticos, rapaz. Todo dia o jornal falando, e agora ele mexeu com Trump, vai ter uma punição pra ele? Nada. Agora ele mexeu com Elon Musk, vai ter uma punição pra ele? Nada. Agora vai acontecer isso e aquilo, não acontece nada. Ele tá lá na cadeira dele, continuando usando a caneta dele com força para punir aqueles que não era para ser punido. Não é isso? Ou eu estou ficando louco? Aí Monark, eu falei de Daniel Silveira no outro vídeo, falei de Gabriel Monteiro, de Daniel Fraga, eu vou falar de Monark aqui. Monark teve uma fala, os caras terminaram a vida de Monark por uma fala. O cara lá embriagado, ele usa a droga dele lá, o chazinho dele. E aí ele descontraído lá, falou uma merda, né? Falou uma merda. Mas todo mundo fala, quem é que não fala merda? Aí acabaram com a vida do cara. Aí eu pergunto, o filho de Lula tá preso? Eu pergunto, Vorcaro, toda a quadrilha que tá por trás de Vorcaro tá preso? Tem alguém preso? Tá Vorcaro preso, o pai preso. Mas, né, não sei como vai ser as diretrizes aí em relação a isso, como vai ficar a vida de Vorcaro. Mas eu sei de uma coisa, o filho de Lula não tá preso. Por que o filho de Lula não está preso? Afastaram um policial federal, delegado federal que estava investigando o filho de Lula, foi afastado. Assim também foi os funcionários da Caixa, que viu as operações ilícitas de Vorcaro, não deu andamento, esses foram afastados, não sei se foi demitidos. É um fato concreto, eu já falei em vários vídeos aí, eu estou sintetizando aqui, nesse novo modelo que eu estou fazendo, está tudo muito improvisado, mas o que vale é o que sai da minha boca. Aí, eu lembro, né, rapaz? Teve uma propaganda aqui, ó. Gasolina. Somos o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Eu falei, porra, agora vai chegar a gasolina barata. O pré-sal ia nos ajudar. Ai, meu Deus, a gente paga gasolina com preço de dólar, leva ao tanque misturada com álcool e outras coisas mais que a gente sabe o que é que acontece na fiscalização. E às vezes chega no seu tanque, chega faltando. E ele usava a propaganda para dar às grandes emissoras que vivem do seu suor, vive no seu bolso, para mentir. Segunda, eu falava, porra, segunda, e não chega nada pra gente não baratear a gasolina. O que adiantou isso aqui, gasolina, pré-sal, adiantou pra quê? Favoreceu a gente o que? A gente continua trabalhando em real e pagando a gasolina em dólar. Não mudou nada, né, galera? Mudou alguma coisa e gastava não sei quantos milhões em propaganda pra mentir e nada chegou pro povo. Agora, os funcionários da Petro, né, rapaz, estão bem, os diretores, os presidentes, esses aí tem avião à disposição, salários altíssimos, uma empresa privada, por que todo mundo quer ser funcionário público no Brasil? Porque quando você trabalha na empresa privada, você tem que conseguir resultados, trazer resultados para você e aumentando o seu patamar, o seu financeiro, trazer resultados para a empresa. Aqui não, o cara já entra, né? Tem amizade com os donos do Brasil, aí o salário do cara é de 400 mil, 500 mil reais por mês. Um presidente de uma grande estatal. Aí a gente vai aqui partir também pro nosso país, aquela ministra que diz amar a natureza. Poxa, ela não critica aqui, ó. Bora fazer parque energético. Parque energético relacionado às placas solares. Parques eólicos. Essa mulher que defende tanto. Aquele ETzinho que defende tanto. Isso aqui, porque ela não pega pesado para isso. Aí ela faz uma autodefesa para que não seja explorado
os fertilizantes essenciais para o plantio no Brasil. Um dos fertilizantes a gente pega lá na Rússia, que é o cloreto de potássio. E a gente tem em grande escala em Sergipe, no Amazônia, acho que no Acre também, se eu não me engano. Lá na parte do norte e no nordeste a gente tem os fertilizantes, mas a gente tem uma agenda aí do governo que defende a natureza. Oh, meu irmão, defende tanta natureza e defendeu o modal de transporte sujo, defendeu a energia, a energia suja, que é a energia, as hidrelétricas. Então, galera, eu vou ficar por aqui. Tá chegando alguém aqui na minha casa, eu vou ter que atender. Um forte abraço e dê aquele like que é importante para o nosso conteúdo. Fui!